Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E tentamos falar frequentemente sobre poesia, gênero infelizmente impopular aqui no Brasil e no YouTube. Mas Carlos Siqueira está aqui para falar sobre o que não é falado. Então hoje, pela terceira vez, eu trago o escritor português contemporâneo, um dos maiores nomes da literatura atual, José Luiz Peixoto. Se você acompanha o canal aqui ou não, saiba que o meu primeiro vídeo, lá no comecinho de 2021, foi sobre este autor. Eu falei sobre dois livros, os dois primeiros livros dele, no caso, Morreste-me, um texto em prosa, e A Casa em Ruínas, um texto de poesia. Passado um ano de canal, eu fiz outro vídeo sobre ele, sobre outro texto de prosa chamado Nenhum Olhar, livro com o qual ele ganhou o prêmio José Saramago e se tornou o escritor mais jovem a ganhar esse prêmio. José Saramago, você sabe, grande escritor português, prêmio Nobel de Literatura, por enquanto o único a vencê-lo, a ganhá-lo, utilizando da língua portuguesa, um escritor muito caro para o Peixoto e para mim também, porque ele é o meu escritor preferido. Pois bem, então agora eu trago mais um livro do Peixoto que eu já havia prometido, quando eu fiz o vídeo sobre Nenhum Olhar, que todo livro que eu lesse dele faria vídeo. E estou aqui cumprindo uma das várias promessas que eu faço. Pois bem, a conversa de hoje é sobre outro texto de poesia dele chamado Regresso a Casa. Bem, em primeiro lugar, eu devo dizer que, por alguma razão, eu achava que este livro, Regresso a Casa, tinha sido publicado ali em 2013, 2015 ou até 2010. O Peixoto, para quem não sabe, começou a publicar seus livros no ano de 2000, lá com o Morriste-me. Vou deixar o link aqui no card, tá? Que eu já fiz vídeo sobre ele. Então, eu achava que era um livro assim que já tinha alguns anos de vida, mas não. Ele é um livro recente, foi publicado em 2020. E isso já é muito significativo, porque a leitura começa no título. Então, Regresso a Casa. Que casa é essa? Bem, você sabe que em 2020 nós começamos a vivenciar a pandemia do coronavírus, do Covid-19. Então, o escritor teve de se trancafiar em casa, regressar a casa. Ele que vive viajando. O Peixoto tem livros de relatos sobre os países para os quais ele viaja, tá? Inclusive eu tenho. Agora eu vou fazer vídeo. Pois bem, então, de repente, em 2020, ele teve que regressar a casa. Esse é um dos apontamentos, a gente pode fazer vários outros. Então aqui nós temos uma casa como um local concreto, um espaço material. Mas eu mencionei que ele começou a escrever em 2000, com o livro Morreste-me, que é de prosa poética, e em seguida, assim, dentro de um ano ou menos, ele já publicou o seu segundo livro, que no caso é A Casa em Ruínas, um livro de poesia. E aí é curioso a gente pensar que A Casa em Ruínas, segundo livro, mais ou menos 20 anos depois, quase isso, ele publica Um Regresso à Casa, outro livro de poesia. De maneira que a gente pode pensar que a poesia seja uma espécie de casa para o autor. Inclusive ele comenta isso aqui no livro, que o poema é uma casa. Tem suas paredes, sua estrutura e tudo mais. Daqui a pouco eu leio uns poeminhos. Então, este é um segundo apontamento que a gente pode fazer. E aí, já que a gente falou da poesia como uma casa, e a gente está falando de regresso, a gente pode pensar também, isso aqui é uma reflexão já minha, tá? Em como que a poesia ela é a origem de tudo. E que quando a gente a lê, a gente está regressando a uma espécie de casa também. Porque se a gente pensar na história das línguas, das linguagens, na raiz
da palavra, na etimologia da palavra lá, o significado original, a gente vai ver que as palavras são poéticas, elas têm nascimentos poéticos. Por exemplo, uma palavra que eu gosto bastante, que é recordar. Se você for estudar a palavra recordar, você vai ver que ela é formada desse prefixo chamado re, desse prefixo chamado não, né? É só o prefixo mesmo. Re, que significa de novo. Então, refazer, fazer de novo. Reassistir, assistir de novo. Pois bem, re significa de novo. E cordar. Cordar que vem de cordius, que lá em latim está ligado ao coração. Então, recordar seria fazer com que algo passe de novo pelo coração. Acho isso muito bonito, muito poético. Uma outra palavra, por exemplo, comemorar. Co é outro prefixo, que significa junto, ao lado. E memorar. Memorar, relembrar. Então, quando as pessoas se juntam numa festa, desde que a festa seja entre amigos, entre conhecidos, né? Não vai numa festa rave que você não conhece ninguém, que aí não tem significado. Mas você faz uma festa lá com seus amigos, vocês certamente comemoram no sentido de lembrar junto de outras pessoas histórias que já foram passadas. Memorar junto de alguém. Então, as palavras, na sua origem, já têm um significado poético, que eu, pessoalmente, gosto bastante de pensar nisso, que a poesia é a origem da nossa linguagem. Regresso a casa. Bom, e aí eu vou comentar sobre o primeiro capítulo do livro, que se chama Odisseia. Bem, Odisseia você já conhece. É um dos 2 textos inaugurais da nossa literatura ocidental. Odisseia e Ilíada. Textos atribuídos a Homero, de mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Bom, então é curioso que a gente pense que o José Luiz Peixoto, num livro chamado Regresso a Casa, escrito numa época em que ele precisou regressar à própria casa, cria um livro em que o primeiro capítulo se chama Odisseia, o texto inaugural da nossa literatura, que, talvez não coincidentemente, seja de poesia. Regresso a casa. A nossa literatura começou também com a poesia. Então você percebe que há várias camadas aqui, e eu nem falei ainda sobre o livro, nem li nenhum poeminho. Agora sim é que eu vou ler alguns poeminhos ou trechos e fazer breves comentários. Eu devo dizer que o texto inaugural desse capítulo Odisseia, porque assim, tanto o Regresso a Casa quanto a Casa em Ruínas, os 2 livros de poesia do José Luiz Peixoto, antes de começar o próprio capítulo, o primeiro capítulo, ele tem uma epígrafe que já é um poema. Mas eu não vou ler isso não. Eu vou começar pelo próprio capítulo mesmo, Odisseia. Eu devo dizer que esse capítulo é um dos que eu mais gostei, porque muita gente tem medo de literatura, tem medo de poesia, porque acha que é uma coisa de outro mundo, uma coisa difícil. Há literatura difícil. Há escritores eruditos. Há escritores herméticos. Mas nem sempre a literatura é assim. E o Peixoto mostra isso pra gente. Mostra como uma lição básica da literatura, que é o seguinte: a literatura ela é mimesis, ela é imitação da vida. Isso quem dizia já era Aristóteles. Aliás, já fiz um vídeo aqui sobre o Maxim Gorky, grande escritor russo, e lá eu aponto 2 noções de literatura, uma do Aristóteles e uma do Platão. E o Aristóteles vai dizer que a literatura ela é mimesis, ela é uma cópia da realidade. Ao mesmo tempo, nós, enquanto leitores, imita a obra de literatura. Então é uma troca. E aí muita gente acha, mas essas histórias são ficção, não tem a ver com minha vida. Calma lá. Você tem que saber o que é uma metáfora, você tem que saber levar essa ideia para a sua vida pessoal. E o Peixoto faz isso assim, claramente, muito bem, gostei bastante, já no primeiro poema, que eu vou ler agora. Bom, embora os capítulos tenham nome, os poemas não tem título, e isso já vem desde A Criança em Ruínas. Pois bem, o nome do capítulo é Odisseia, e o primeiro poeminho diz assim: Eis Ulisses em seu longo caminho,
Avança pelas vagas, como avança pelos versos, como avança pela espera de quem olha o horizonte em Ítaca. Eis Ulisses, com seu humano propósito. A guerra de Troia é uma porta que fechou ao sair. Saiu desalmado. Também pode ser uma idade. Ou uma pessoa que Ulisses já não quer ser. Sim, a guerra de Troia é a pessoa que Ulisses já não quer ser. A embarcação de Ulisses pode ser uma bicicleta. Ou um táxi. Não importa. Pode ser um passeio a pé. De mãos nos bolsos. Os 10 anos de viagem até Ítaca podem ser 10 minutos. Podem ser um telefonema rápido. Ou um vulto que se distingue ao longe. Ou, mais provavelmente, pode ser a vida inteira. Sim, os 10 anos de viagem até Ítaca são a vida inteira. E claro, Ulisses, és tu. Já tinhas percebido, não? Ulisses, és tu. A guerra de Troia, és tu. És toda a viagem. És Ítaca também. Haverás de chegar. Na hora certa. Terás de chegar. Já te espero. Bem, gostei muito desse poeminho que já começa o livro, porque, como eu havia dito, ele é uma espécie de aula sobre o básico da literatura. A literatura como mimesis, como imitação, a literatura como alteridade, você se colocar no lugar do outro, você se colocar no lugar de Ulisses. Mas perceber também que, deixar o livro aqui, mas perceber também que a literatura, as histórias, já somos nós colocados em outro lugar, ou em outros lugares. Achei interessantíssimo isso. Ulisses, na verdade, é todo mundo. Ulisses é um homem, assim como qualquer pessoa. Ele foi para a guerra, mas eu nunca fui para a guerra. Não, mas você vai para a batalha todo dia. Mas ele foi no barco. Você vai de trem, de ônibus, de bicicleta, a pé. A maioria das pessoas nunca vai fazer uma viagem que dura 10 anos, como Ulisses. Mas a maioria das pessoas faz 10 anos a mesma viagem, combatendo as mesmas coisas, às vezes as mesmas pessoas. Meus amigos, achei interessantíssimo esse poeminho aqui. E esse final também é interessante, né? Que nós somos a própria viagem. É interessante a gente pensar em como que nós somos a terra da qual saímos para um dia regressar. Regresso a casa. Nem que seja para visitar. Mas a cada mudança nós saímos de nós mesmos. Um dia a gente volta. Ou tem de voltar. E é interessante a gente pensar também nessa troca de lugares entre eu e o outro. Como que o outro depende de mim, como que eu sou o outro sou eu, que o Peixoto vai falar no próximo poeminho também, que eu só vou ler um trecho, que começa assim: quem espera depende de quem chega, mas quem chega, para saber que chegou, depende de quem espera. Penélope é Ulisses, e ao mesmo tempo, Ulisses é Penélope. Penélope, você sabe, é a amada de Ulisses que fica esperando o seu marido, o seu homem, por anos, enquanto ele foi para a guerra de Troia. Muito interessante esses dois poeminhos. Não vou ler os poemas inteiros, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Pois bem, passemos então ao próximo capítulo, ao próximo poeminho. O próximo se chama Diário. E aqui ele faz uma reflexão sobre a própria literatura, os próprios livros. Achei muito interessante e muito bonito também. E ele diz assim: as estantes são ruas. Os livros são casas onde podemos entrar, ou que podemos imaginar a partir de fora. Há livros que visitamos, e há livros onde vivemos durante certas idades. Conhecemos cada uma das suas divisões. Trancamo-nos por dentro.
Fomos jovens durante tantos capítulos, mas de repente, um dia, apercebemos de que restavam cada vez menos páginas entre o polegar e o indicador. E então, protestamos contra a morte. Dissemos que os livros de 600 páginas não deviam terminar nunca. E logo, a seguir, identificamos o contrassenso da frase. Essa é a desvantagem de ler livros. Prestamos demasiada atenção às extravagâncias da sintaxe. O poema continua, mas eu só vou ler esse trecho aqui, que eu achei muito reflexivo e de bom humor também. Os livros como casas que a gente pode entrar. A gente só entra se quiser. Muita gente fala assim, né? Ah, tal pessoa é um livro aberto. Calma lá, meus amigos. Primeiro que, mesmo que o livro esteja aberto, mesmo que a pessoa esteja aberta, a outra pessoa só ler se quiser. Ou se souber ler as entrelinhas. Meus amigos, porque acontece disso também. Às vezes a gente encontra uma pessoa que acaba conhecendo partes que nem nós mesmos conhecemos. É o bom leitor. É o bom companheiro. Meus amigos, fica aí a reflexão. O poema continua, mas eu não vou ler inteiro não. Eu vou passar para outro poeminha aqui, faz parte do mesmo capítulo ainda, Diário, em que ele vai falar sobre a sua relação com a família e a memória que ele tem disso. O Peixoto fala muito sobre a memória, tá? Desde lá, A Criança em Ruínas, na verdade, desde Morreste, que é um livro assim de um relato pelo qual o eu lírico estava passando, o narrador estava passando, sobre a morte do próprio pai. Ele vai relatando tudo que ele lembra. Depois, A Criança em Ruínas, ele faz reflexões sobre as coisas pelas quais ele já passou. E aqui nós temos um outro poema sobre a família também. E diz assim, achei muito bonito. Em momentos espantosos, passei de mãos dadas com os meus pais. Essa recordação chega-me em pequenos goles, como se a provasse de um pequeno cálice. A minha mãe de um lado, o meu pai do outro. Eu era criança. Seguia absolutamente seguro nesse caminho que quase sempre era a Rua Augusta. Os anos 80 do único século que conhecíamos. Recordo meu pai e a minha mãe desse tempo. Minha mãe nova, meu pai vivo. E parece-me agora imensa a responsabilidade de carregar a imagem dos seus rostos. O tênue registro das suas vozes. A memória daquela segurança. Certeza infantil e inabalável que tento ainda sentir. Mas falho, porque me esforço demasiado. Antes, não conhecia sequer esta exigência, este abismo. Passeava de mãos dadas com meus pais. E o tempo acabava ali. Meus amigos, achei muito bonito, muito pungente esse poeminho, que aliás tem a palavra recordar nele. Recorda o tempo, né? Passar pelo coração de novo, como que aquilo fica marcado. E aqui ele menciona que o pai ainda era vivo, a mãe era nova, e como que é pesado carregar o fardo, a responsabilidade de trazer a memória dos outros, dos pais, das pessoas importantes. Aliás, a palavra importante também, na sua etimologia, significa aquilo que a gente carrega por dentro. Né, que significa por dentro, e portante, que vem de portar, carregar. Então, um poeminho que eu gostei bastante. Um poema singelo, um poema simples, mas profundo. O Peixoto sempre fala da memória, sempre fala dos seus familiares, das pessoas que ele gosta, que ele conviveu, como que isso o marca e como que ele sempre tenta também lembrar delas. Eu sempre recordo do final do livro Morreste-me, em que ele fala que vai sempre se lembrar do pai dele,
Porque o ato de lembrar é um ato de revolta contra o mundo que, dia após dia, nos força a esquecer o que já passou. Então você lembrar, você registrar aquilo que você está passando ou que passou, é uma tentativa de perdurar o sentimento ou a situação. Ele vai falar isso nesse livro também, principalmente lá no capítulo que eu não li nenhum poeminho, nem vou ler, que é o capítulo da quarentena, já que o livro foi escrito na época da pandemia, na época da quarentena. Aliás, já vou revelar agora por que eu não vou ler nenhum da pandemia, do capítulo pandemia. Porque eu pretendo fazer um vídeo sobre textos, não sei se só de poemas, se eu coloco algum outro, que tenham a ver com o isolamento, com a pandemia, com a quarentena, etc. E aí pode ser que eu leia um desses poeminhos aqui. Estou pensando ainda. Aguarde. Pois bem, voltando aos temas do Peixoto, ele que sempre busca falar sobre a memória, tem um outro poeminho aqui, bem curtinho, que ele fala assim: em 1982, no campo de terra da Azinhaga do Espanhol, éramos todos Zico, Falcão, Sócrates. Mas quando os rapazes mais velhos davam um pontapé com toda a força na bola, obrigava-nos sempre a ir buscá-la lá no fundo, entre as oliveiras. Às vezes, de repente, parece-me que só fui buscar a bola. Se me voltar para trás, ainda estão todos lá. De novo, né, a questão da memória, aquilo que marca a gente, o lugar que marca. Há espaços que a gente, só de olhar, já revivencia internamente histórias, situações. Vemos pessoas, amigos ou não, de coisas que foram importantes para nós, coisas importantes para o bem ou para o mal, sobre aqueles lugares. Interessante pensar nisso. É interessante a gente pensar também em como que em 1982 os ídolos dos portugueses no futebol eram os brasileiros. Zico, Falcão, Sócrates. Infelizmente, uma geração que não ganhou uma Copa do Mundo, mas que jogou muito. Hoje não. Hoje os portugueses têm como ídolo Cristiano Ronaldo. Para muitos, o maior jogador de todos os tempos. Eu discordo. Mas eles estão no direito deles. Ou você prefere um Neymar ao Cristiano Ronaldo? Ou você prefere um Neymar ao Messi? Eu não. Ah, você prefere? Mas você é do contra, né? Olha, chega. Já não vou mais te dar atenção. Só fala abobrinha. Bem, dando prosseguimento aqui, há um outro capítulo chamado Tradutores. Bom, José Luiz Peixoto é um escritor muito famoso, muito traduzido para outras línguas. Então, nesse capítulo, ele homenageou alguns dos seus tradutores. Eu devo dizer uma coisa. Lá no começo do vídeo, eu havia dito que os capítulos tinham títulos, mas os poemas não. Mas, na verdade, isso acontece só nos primeiros poemas. A partir de outros capítulos, os poemas têm título sim. Alguns sim e outros não, tá? Pois bem, esse que eu vou ler agora tem título, que é o nome do próprio tradutor. Maho Kinoshita. Eu acho que é japonês, mas eu não sei dar precisão se realmente o é. Ou se não é tailandês, se não é chinês, coreano, e por aí vai. Pois bem, Maho Kinoshita. Nesse poeminho aqui, o Peixoto vai fazer uma reflexão muito interessante, e uma metáfora também, sobre o que é o ato de traduzir. Como que se dá esse processo? Achei interessante. Sim, traduzir livros é carregar uma taça de água. Seguras essa taça com as duas mãos. Superfície rasa de água reflete o teu rosto e o céu. Como são belas as cores refletidas nessa água imóvel. As tuas mãos não tremem. Sabes que qualquer solavanco mínimo fará verter gotas desse líquido precioso. Mas sabes também que tens um longo caminho. Transportas água e vogais, som e sentido. Aprecia
cada momento de cada palavra. Água, mas há pedras no alfabeto. Veredas onde não passa ninguém há muito tempo. E por isso, escorrem gotas pelas paredes da taça. Caem no chão, afundam-se na terra do caminho. Seguras a taça com as 2 mãos diante do peito. E quando chove, quando os céus decidem chover, essas gotas atravessam linhas secretas no ar e voltam a encher a taça. Escorre-te água pelos cabelos. Levas a roupa molhada, colada ao corpo. És um corpo no meio da tempestade. Conheces o teu trabalho. Sim, traduzir livros é carregar uma taça de água através de fronteiras, através de montanhas, através das palavras que tua mãe te ensinou e das palavras que minha mãe me ensinou. Sabes que perdes e ganhas durante o caminho. Sabes que no fim havemos de encontrar-nos. Ficaremos em silêncio e com os olhos sobrepostos veremos a mesma coisa. Achei muito interessante essa metáfora de traduzir como carregar uma taça de água. O texto, né, como a água, que dependendo da tradução, você perde gotas, perde palavras, perde sentidos, dependendo do seu alavanco. O caminho é longo. Você manipula a linguagem com palavras que sua mãe te ensinou, o seu contexto e o meu contexto também. E como que o texto é enriquecido através do caminho, porque cai as gotas, mas seca, chove de novo, enche a taça novamente. Tudo isso é muito interessante. E no final, quando o autor e o tradutor se encontram, se olham e veem o mesmo objeto. É o mesmo objeto, o texto, mas é diferente também. É um outro texto. Há quem diga que a tradução é uma traição. Bom, fica aí a reflexão. Mas, gostei do poeminho. Bem, os 2 últimos poeminhos que eu vou ler estão em outro capítulo chamado Bibliografia, em que o Peixoto faz poemas sobre os próprios livros dele. Então, ele tem um livro chamado Uma Casa na Escuridão, que eu tenho, hein? Quando eu ler eu vou fazer vídeo. Ele tem um poema chamado Uma Casa na Escuridão. Não vou ler esse não. Ele tem um livro chamado Livro, que eu tenho, hein? Quando eu ler, farei vídeo. Aguarde. E ele tem um poeminho aqui chamado Livro. O que mais? Eu já mencionei o Morreshme. Tem um poeminho aqui, Morreshme, que eu não vou ler não. Eu vou ler um chamado Abraço, em que, de novo, a gente tem aquela questão de se colocar no lugar do outro. Vamos ver. Abraço. Quando os meus filhos se abraçam, como acontece nas páginas desse livro, ocorre um fenômeno insólito. Sou eu que me abraço. Uma parte de mim abraça outra parte de mim. Este é o ângulo que posso ver, aquele que me é permitido pela natureza. No entanto, por força e por lógica, existe outro ângulo, onde ocorre um fenômeno ainda mais excêntrico. Quando os meus filhos se abraçam, como acontece neste texto a que dei o título Os Irmãos, abraçam-se 2 pessoas que não conheço. Uma pessoa que tem pensamentos inacessíveis abraça outra pessoa que tem pensamentos inacessíveis. Ao mesmo tempo, uma pessoa que existirá depois de mim, que terá memórias cada vez mais desgastadas de mim, abraça outra pessoa que também existirá depois de mim, que terá memórias cada vez mais desgastadas de mim. Acabou o poema. Então, de novo, a gente tem essa ideia de se colocar no lugar do outro. Interessante como que o outro faz parte de mim mesmo. Aqui ele fala dos filhos. Os filhos se abraçam? Os filhos é uma parte de mim mesmo. Então, quando os 2 se abraçam, sou eu abraçando eu mesmo. Ao mesmo tempo, essas 2 pessoas não se conhecem, porque, como diz eles, sempre eles, engenheiros do Havaí, 2 pessoas são 2 verdades. Na verdade, são 2 mundos. Então são mundos se abraçando. Muito bonito
essa imagem. E esse é um dos ângulos. Aliás, essa ideia do ângulo é interessante porque ele tem um poema chamado Uma Casa na Escuridão, que ele fala sobre o que ele revela e o que ele deixa de revelar. O que vê a luz e o que fica na escuridão. E é sempre essa luta, esse jogo de luzes. Não quis ler esse poeminha não, mas gostei. Um dos meus preferidos também. Mas o vídeo já está enorme. Pois bem, gostei muito dessa ideia de que existe o ângulo, né, que a gente vê e que fica marcado, mas que a cada geração vai sendo esquecido, vai sendo apagado. E aí eu termino o vídeo com o poema Autobiografia. A Autobiografia é um livro do Peixoto que eu tenho, um dos primeiros que eu comprei. Uma hora eu vou fazer vídeo, hein? Aguarde. Em que o personagem principal é o Saramago, que eu mencionei lá no começo do vídeo. O Saramago é uma pessoa muito importante para o Peixoto. Ele escreve esse poeminha aqui. Bom, ele escreveu um livro em que o Saramago é o personagem principal. Pois bem, autobiografia. Não é uma autobiografia. Quando cito alguém, não me transformo na pessoa que disse essas palavras pela primeira vez. Todos os reflexos distorcem, até o deixa-espelho. Sobretudo, o deixa-espelho. A minha história, contada por mim, não é a minha história, mas é uma autobiografia. O tempo e as tentativas de vivê-lo ou de narrá-lo são irreversíveis. Incrivelmente, dos 87 anos da tua vida, há instantes que só eu recordo. E por isso, apesar de breves, pertencem à minha vida. Além disso, olhamos nos olhos. Achei muito tocante esse poeminha que ele fez em homenagem ao Saramago. O Saramago, se eu não me engano, ele morreu com 87 anos ou um pouquinho mais. E essa reflexão toda, né? Quando eu cito alguém, eu não sou aquela pessoa. Mas, nos momentos que a gente vivencia junto, embora cada pessoa seja única, eu, ao te ver, ao vivenciar esse momento, trago ele para a minha vida, embora quem esteja vivendo seja você. E aí você morre, e eu continuo revivenciando aqueles momentos que serão esquecidos por você. Mas por mim não. Desde que eu conte, desde que eu relate, desde que eu registre. Achei muito bonito. Autobiografia. José Luiz Peixoto. Bom, e aí tem o último poema que eu não vou ler não, que se chama Regresso a Casa, e que novamente ele volta ao tema da Odisseia de Ulisses. Você que leia. Aliás, eu esqueço de dizer isso, mas eu sempre deixo os links na descrição do vídeo, caso você queira comprar os livros pela Amazon, se o livro estiver disponível lá. E se você comprar, você não paga nada além do valor, e uma parte do valor é revertida em comissão para a minha pessoa. Quase ninguém comprou, mas algumas pessoas já compraram. Muito obrigado a quem ajuda nesse sentido. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. José Luiz Peixoto, Regresso a Casa. Um livro que eu gostei bastante. Gostei mais, aliás, do que do primeiro livro dele de poesia, que é o A Criança em Ruínas. Fica aí a minha indicação. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Eu nem ia gravar essa parte final do vídeo, porque no dia que eu estava gravando, eu acabei não fazendo um vídeo à parte, e quando eu fui editá-lo, já tinha 34 minutos. Mas, conversando com algumas pessoas, todo mundo falou assim, não, por favor, faça um vídeo zoeirinha de final, como você sempre faz, que eu adoro o final dos seus vídeos. Então eu falei, tudo bem, voltei aqui no outro dia para contar uma historinha. Existe um texto na internet que diz que esse jogador que apareceu num dos poemas do Peixoto, o Falcão, grande jogador brasileiro, ele, quando já estava aposentado, já estava rico, soube que o Mário Quintana, grande poeta brasileiro, já fez vídeo sobre ele. Farei mais, hein? Aguarde.
Mário Quintana estava velhinho, debilitado, abandonado, jogado ao léu. E, sem rendas, estava vivendo na pobreza. Então, Falcão, como um grande homem, foi lá e ofereceu um apartamento para o Mário Quintana. E até se desculpou, falou, você me desculpe por ser pequeno, mas é o que dá. Ao que Mário Quintana teria respondido que não tem problema, eu tenho menos espaço para perder as coisas. Acho interessante que os grandes poetas, até nos diálogos cotidianos, têm poesia nas suas palavras. Mas essa é uma inverdade. Mário Quintana não estava jogado ao léu, não estava na sarjeta. Ele era aposentado, ele ainda recebia dinheiro dos seus livros, das suas traduções. Então essa é uma inverdade, porque na verdade ele realmente lhe foi oferecido pelo próprio Falcão um apartamento para ele morar. Mas ele já morava em outro apartamento. Mas ele não estava pobre na sarjeta, não. Isso é uma mentira, uma falácia, falcatrua. E já que eu voltei aqui para contar essa historinha, vou contar outra coisa que eu acabei me lembrando. Em um dos poemas é mencionado o da Odisseia, né? Que, bom, você pode não ter barco, mas tem uma bicicleta, vai a pé, a gente pode pensar num carro, num ônibus, num trem e por aí vai. E aí eu lembrei que eu tenho um amigo do metal, Vini. Um abraço ao Vini. E eu não gosto da banda Manowar. E aí uma vez eu fiz um post na internet dizendo que eu não gostava da banda. E aí ele comentou assim, ah, Carlinhos, mas às vezes o dragão dos caras é o seu trabalho. A ideia realmente é essa, né? Acontece que, primeiro que nem os caras têm dragão nenhum. E eu não gosto de Manowar. Não adianta tentar me forçar a gostar. Eu não gosto. Victory! Victory!